Oi pessoal, aqui é a Camila novamente. No vídeo dessa semana eu vou compartilhar um pouco sobre a descoberta do câncer na tireoide. A ideia principal é compartilhar um pouco sobre a tireoide, alertar também sobre os possíveis sintomas, compartilhar as minhas experiências, as minhas mudanças, o que eu senti desde a minha descoberta, que foi em setembro de 2019, e também poder te ajudar de uma outra forma, de uma forma um pouco mais educativa, explicando sobre essa glândula, as possíveis alterações que a gente sente no nosso corpo, que a gente sente, só que a gente não percebe, que possa te ajudar de alguma forma. Bom, essa é a nossa tireoide saudável. Ela é uma glândula que produz dois hormônios super importantes, que é a T3 e T4. Elas aceleram as reações metabólicas das células, cuja função é regular o nosso metabolismo. Outras curiosidades sobre a tireoide. Ela garante o equilíbrio para todos os sistemas do nosso corpo, também atua no nosso crescimento, no ganho ou na redução do nosso peso, na memória, para nós mulheres na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, no nosso humor, na concentração e também ela regula a função de diversos outros órgãos, como por exemplo o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso fígado e o nosso rim. Vamos lá. Aqui eu tenho todo um histórico familiar por parte de pai. Algumas tias precisaram retirar a tireoide. E aqui em casa, meu irmão precisou retirar também a tireoide no ano de 2017. Foi quando ele precisou fazer a cirurgia. Foi detectado que ele tinha vários nódulos, mas graças a Deus os nódulos eram benignos, então não precisou passar por todo o tratamento pós isso. E a minha mãe tem doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune, quando o seu próprio corpo ele produz anticorpos para matar as células da sua tireoide. Ambos fazem o controle com o endócrino e também tomam medicamentos diários e são acompanhados a cada 3 meses pelos médicos para fazer o controle, entender um pouco do corpo, como que ele está reagindo. Bom, em 2019, mais ou menos em junho, minha mãe foi numa consulta e o nosso médico questionou para ela, perguntando se você tem algum outro filho, além do Daniel? Aí minha mãe falou, tenho uma filha mais velha, que tem 28 anos, mas que nunca apresentou nenhum problema em relação a isso. E aí ele virou para ela e falou dessa forma: eu aconselho a você vir com a sua filha o quanto antes passar numa consulta comigo. Por quê? Porque se seu filho apresentou nódulo na tireoide e você tem Hashimoto, a probabilidade dela ter algum problema na tireoide é de mais de 99%. E aí eu fui na consulta depois de 2 meses, que foi que permitiu a agenda do médico me atender. Lá, chegando na consulta, antes dele me examinar, ele fez alguns questionamentos que são alertas também para você notar no seu dia a dia. Primeiro ele perguntou se eu tinha alterações de peso, se ou eu ganhava peso muito fácil ou eu perdia muito fácil. Questionou se eu tinha a pele muito seca, se eu tinha dificuldade de ir ao banheiro, se eu sentia um cansaço, se eu tinha insônia, se eu tinha a unha muito quebradiça, muita queda de cabelo. Esse foi alguns dos questionamentos que ele me fez. Pós questionamento, ele foi me examinar.
Após isso, na hora que ele foi me examinar, geralmente quando o doutor vai te examinar nessa região, ele fica atrás de você e ele te examina aqui. A tireoide, ela fica abaixo do nosso pomo de Adão, então ela fica nessa região. Então ele apalpa para sentir se tem um aumento da tireoide ou também, se apresenta algum nódulo, se ele consegue sentir algum nódulo. Para os questionamentos, apenas algumas coisas eu sentia. Eu notei as alterações no peso. Eu tinha muita facilidade de perder peso, a ponto de eu mudar uma refeição no dia, eu já perdia muito peso muito fácil. E em 2019, eu comecei a perceber que não estava mais fácil. E aí, muitas pessoas falavam, ah, não, é porque você tá ficando mais velha, tá chegando perto dos 30. E toda a vida eu sempre perdi peso muito fácil, então eu achei um pouco estranho. Outras coisas, eu senti insônia, muitas vezes eu acordava com palpitação durante a madrugada, queda de cabelo, sim, unha quebradiça, muito. Eu tinha algumas alterações assim importantes que eu não dava muita atenção. E é muito importante dar atenção aos sinais que o nosso corpo dá. Em relação ao exame que o doutor fez em mim, o que ele notou? Eu tinha um aumento na tireoide importante, que dava para sentir na mão, assim, e um nódulo do lado direito e um nódulo do lado esquerdo. Era palpável. Quando ele tocou, eu senti. E foi, assim, muito assustador, vou confessar. Porque você se olha no espelho e não percebe. E depois que o doutor me examinou e ele falou assim, não, você tá sentindo isso aqui? Aí eu falei, sim, doutor, eu tô sentindo. E foi muito, muito assustador, de verdade. Depois disso, eu comecei a olhar 24 horas por dia pro meu pescoço. E 24 horas por dia pro pescoço das outras pessoas. Porque eu queria ver o quanto o meu tava diferente. De falar, nossa, Camila, você tá doida. Em partes, eu tava muito preocupada. Então, eu queria saber, assim, antes de fazer qualquer exame, o quanto eu tava diferente. E notar, assim, no espelho como eu não tinha visto. Após essa análise que ele tinha feito, ele pediu alguns exames para eu realizar o mais rápido possível, se fosse possível em uma semana, para me levar tudo para ele. E ele pediu ultrassonografia nessa região, tanto na cervical como também na tireoide, e também diversos exames de sangue para ele analisar como que estava o funcionamento do meu corpo, como que estava indo. Bom, por que esses exames? Primeiro, ele pede da região cervical para ele dar uma olhada se tem algumas células de defesa ali naquela região. E também na tireoide com Doppler colorido para ter uma visualização melhor. Ele permite visualizar se tem um fluxo sanguíneo dentro dos nódulos, se tem nódulos, qual é o tamanho do nódulo, se a sua tireoide está aumentada, quantas vezes ela está aumentada. Então, esse exame permite dar uma análise geral, assim, tanto do tamanho que ela tá, se tem nódulo, se não tem, se tem cisto, se não tem. É uma análise, assim, bem profunda. Assim que eu fui fazer minha ultrassonografia, a doutora perguntou se eu tinha um porquê eu estava lá, sendo tão nova. E aí eu expliquei todo o histórico familiar que eu apresentei e ela começou a fazer o exame. O exame que seria rápido demorou quase 1 hora dentro da sala, dela analisando tudo que tinha. E ela apenas me falou o seguinte, a sua próxima etapa será a punção.
Aquele dia era uma terça-feira, se não me engano. No sábado já saiu o resultado. Eu peguei o resultado no sábado e falei pra mim mesma: seu aniversário é segunda-feira. E o que você vai fazer? Você vai abrir o exame ou vai deixar lá? E eu falei pra mim mesma, eu falei, vou deixar lá, porque eu quero ficar feliz no meu aniversário, não quero ficar triste. Por mais que no fundo eu sabia que não era legal o resultado, mas eu queria estar feliz no meu aniversário. E eu decidi estar feliz naquele dia. E no dia 24 foi o dia que eu levei os exames pro meu médico. O que eu acredito muito é que a gente precisa decidir muitas coisas na nossa vida, principalmente sobre nosso sentimento. Eu decidi ser feliz no meu aniversário, mesmo tendo várias péssimas notícias que estavam naquele papel lá. Mas eu decidi que naquele dia nada ia tirar minha paz, minha alegria de comemorar um dos dias mais importantes para mim, que é o meu aniversário. O vídeo de hoje termina aqui. No próximo eu vou continuar, que vai ser um pouco da parte do meu retorno, com meus exames prontos, né, para o meu endócrino, e compartilhar um pouquinho mais sobre essa parte que para mim foi muito importante, e também contar no próximo todo o meu processo, porque eu passei por uma fase de negação também, até aceitar o que eu tinha. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar uma palavra que foi muito importante para mim quando eu recebi ela, e eu vou compartilhar com você, talvez faça sentido e te dê ânimo, força, assim quando eu li ela, me deu. Ela fica em Jó, capítulo 11, versículo 15, 16, 17 e 18. Fala assim: porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles, como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Só uma última coisinha, eu prometo. Eu gostaria muito de agradecer por você ter assistido o meu vídeo, o anterior e esse também. Espero que você tenha se identificado de alguma forma, tenha feito você ter aprendido um pouco mais sobre a doença, sobre a tireoide, e peço encarecidamente que você compartilhe o meu vídeo para que cheguem mais pessoas que precisam ouvir e conhecer sobre. E muito, muito, muito obrigada de coração.